Olá. Então, estou gravando um vídeo aqui mais uma vez para falar do assunto da gordura saturada, que também apareceu na mídia recentemente. E esse assunto é realmente um assunto novo que tem mudado dentro da ciência da nutrição. E ele implica muito no dia a dia das pessoas, porque ele implica nos tipos de gorduras que as pessoas escolhem para comer. Então, para ajudar a ilustrar um pouco esse assunto, eu trouxe aqui um tema, alguns artigos científicos que ilustram. Eu vou começar com esse artigo que gerou um editorial no American Journal of Clinical Nutrition no ano de 2010. Gordura saturada, carboidrato e doença cardiovascular. Então vocês estão vendo aqui nesse artigo o seguinte: os estudos clínicos em que foi substituída a gordura saturada com gordura poliinsaturada geralmente mostram uma redução nos eventos cardiovasculares, embora muitos estudos não mostrem efeitos. Seguimos. Entretanto, a substituição com uma quantidade maior de carboidrato, particularmente carboidratos refinados, pode exacerbar a dislipidemia aterogênica associada com a resistência à insulina e a obesidade, e inclui aumento dos triglicerídeos, das LDLs pequenas e a redução do HDL. Esse é um assunto muito importante. Por quê? Porque tirar a gordura é um aspecto, agora o que tu coloca em substituição é outro. Quando as pessoas tiram gordura e comem menos, a gordura é um elemento de alta saciedade e ativação do centro de prazer no cérebro, de liberação de endorfina. O que as pessoas colocam no lugar? O normal no Brasil, na sociedade em geral, é colocar carboidratos refinados de alto índice glicêmico. Seja arroz branco, seja pão refinado, seja açúcar, doces, etc. Então, esse é um aspecto bastante importante. Vamos para esse outro artigo aqui, que saiu no The Netherlands Journal of Medicine no ano de 2011. Mais uma vez, gordura saturada, carboidratos, doença cardiovascular. E aqui os autores adicionam um outro aspecto. Replacing, substituição de uma combinação de gordura saturada, SAFA, e ácidos graxos trans por ômega 6, notavelmente ácido linoleico, em estudos controlados, não mostra indicação de benefício ou sinal em relação ao aumento de doença cardiovascular. Ou seja, sem indicação de benefício e um sinal em relação ao aumento de doença coronariana, sugerindo que o benefício vem do ômega 3. Vem do ômega 3, ok? E não do poliinsaturado de uma forma geral. E aqui uma outra colocação importante que eu também saliento é a grande ingestão de carboidrato, high CHO intakes, estimula a síntese hepática de gordura saturada, SAFA Hepatic Synthesis, e a conservação dos ácidos graxos da dieta. Olha só que importante isso. A síntese hepática, de novo, a lipogênese, de novo, feita pelo fígado, a partir do carboidrato, é estimulada durante a substituição da gordura saturada por carboidrato. Ou seja, de novo, comer menos gordura saturada em nada adianta. Pode até piorar se ela for substituída por carboidrato. Aqui vocês têm também a referência sublinhada em amarelo no final. Vamos para um outro artigo agora no ano de 2014. E esse artigo, ele fala também sobre esse assunto. Ó. O status das gorduras saturadas e a ingestão de gordura saturada. São dois aspectos diferentes. E exibem diferentes relações com o colesterol total sérico e as lipoproteínas. Ou seja, ter mais ácido graxo saturado no seu organismo não tem a mesma correlação com ingerir gordura saturada. De novo, vai entrar a questão do carboidrato e a questão da inflamação induzida pelo estilo de vida alterado. Esse aspecto é muito bem salientado nesse artigo. Então aqui, vejam só onde está sublinhado em amarelo. Os dados sugerem que um status de SFA high, alto, ou seja, biomarcadores lá de ácido graxo saturado na membrana da sua célula, elevado, não uma ingestão elevada de gordura saturada, estão associadas com o risco de doença arterial coronariana. Veja bem, enquanto o excesso
o nível alto de ácido linoleico e de pulfa estão associados com uma redução. Sigam lendo. Ó, nós concluímos que muitos fatores de estilo de vida, não a ingestão de gordura saturada isoladamente, determina o status de gordura saturada na nossa célula. Certo? Então, continuem aqui. E aí ele continua no final dizendo que há uma interação entre muitos fatores de estilo de vida, como a inflamação de baixo grau. Então a gente tem que pensar no que inflama a pessoa como um todo. Né? E a última frase, os resultados presentes podem nos ensinar a considerar os efeitos na saúde de toda a dieta, ou seja, o efeito inflamatório de toda a dieta, ou anti-inflamatório de toda a dieta, junto com fatores não dietéticos, em oposição à visão reducionista de apenas estudar os nutrientes isolados. Nesse caso, tirando gordura saturada, por exemplo, salva. Então, importante ter essa visão global. E aí a gente chega nesse documento agora de 2015, que é um comentário da Academy of Nutrition and Dietetics dos Estados Unidos, né? A antiga American Dietetic Association. E eles, vejam aqui, é um report de 8 de maio, nos comentários das DGAC, que são os Dietary Guidelines Advisory Committee, ou seja, o comitê dos guias dietéticos norte-americanos. Eu vou passar aqui para que vocês cheguem também, né, na tela onde falam da gordura saturada, que é na página 4. Já que esse é o tema do nosso interesse. Eles falam aqui de sódio, de outros temas polêmicos, de açúcar, tá? E com sugestões de quais seriam o que deveria ser aconselhado à população norte-americana. Então, estamos chegando aqui. Ó, sódio e gordura saturada. Olha só. Vamos lá. No espírito das recomendações dietéticas de 2015, a revisão feita das recomendações que eram antes de limitar o colesterol dietético, isso agora já saiu até na mídia leiga recentemente, em capa de revista, liberando o consumo de colesterol, liberando o ovo, que era o elemento chave como fonte de colesterol na dieta, né? E eles dão suporte a uma similar revisão que desenfatiza a gordura saturada como um nutriente de preocupação. Olha só, tá aqui, ó. Enquanto o corpo de evidência liga a gordura saturada à modulação do LDL e outras lipoproteínas, a evidência é essencialmente irrelevante quanto à questão da relação entre essa dieta, a gordura saturada na dieta, e o risco de doença cardiovascular. No parágrafo seguinte vai continuar explicando. Olha só, o Instituto de Medicina em 2010 examinou o uso de LDL e HDL e concluiu inequivocamente que esses não devem ser usados como marcadores do impacto da dieta no risco de doença cardiovascular. Ou seja, eu como mais um alimento e aumenta o meu LDL. Então eu vou morrer mais do coração. Ou eu como um alimento e aumenta o HDL, então eu vou morrer menos. Não podemos usar isso. E eles explicam aqui porque baixar o LDL nem sempre correlaciona com o resultado final do paciente, a morte, que é o hard endpoint que a gente chama. Então uma coisa é analisar um soft endpoint, né? E outra é o hard, que é ver se o cara morre ou não morre do coração. Então, e aí eles explicam, inclusive, desse estudo, Illuminate Trial, onde o medicamento aumentou o HDL e diminuiu o LDL. E os pacientes morreram mais. Ou seja, não é apenas mudar a lipoproteína, ok? Isso não vai gerar o resultado final. Então, em relação à gordura saturada, nesse comentário dizem assim, ó, o efeito da gordura saturada na doença não é claro. Então a gente não pode dizer que você vai parar de comer gordura saturada e vai se salvar. E também não pode dizer que você vai comer e vai morrer, porque as duas possibilidades existem. Por quê? Porque isso é um fator dentro de inúmeros. E o quadro inflamatório crônico é que deve ser considerado. A resistência à insulina é o elemento a ser considerado. A glicação são os elementos a serem considerados. Né? Como esses outros estudos que eu salientei têm mostrado. Então aqui, o Scientific Report discute as proeminentes meta-análises que consistentemente encontraram
não haver relações entre a ingestão de gorduras saturadas e o risco de doença cardiovascular, que está no meio da tela de vocês. Isso então, recomendações agora atuais. E finalmente o último artigo que saiu agora no British Medical Journal, há apenas uma semana atrás, no dia 12 de agosto, que vocês também estão vendo já aí o título, e eu vou me deter, obviamente, apenas nas conclusões, porque isso está dando suporte, né, essa extensa meta-análise publicada agora, dia 12 de agosto, ó, que as gorduras saturadas não estão associadas com mortalidade total, cardiovascular, coronariana, AVC isquêmico ou diabetes tipo 2. Mas as evidências são heterogênicas, com limitações metodológicas. Gente, a gordura saturada, eu vou adicionar aqui, ela pode atuar como inflamatória em pessoas com genótipo suscetível de Toll-like receptor. Esse é um dos polimorfismos importantes. Então, algumas pessoas dentro da população vão estar suscetíveis a esse quadro inflamatório por alguns tipos de gorduras saturadas. Mas isso é minoria numa população em geral. Na maioria, o impacto muito maior é glicação, é inflamação subclínica crônica, tá? E todo o que causa esse desequilíbrio inflamatório e glicêmico. Continuamos dizendo, as gorduras trans foram associadas de forma inequívoca à morte por todas as causas, coronariana e provavelmente devido à sua ingestão nas gorduras industrializadas. E eles finalizam dizendo que os guias dietéticos devem considerar cuidadosamente os efeitos de saúde das recomendações para nutrientes alternativos que substituam as gorduras transinsaturadas. Por quê? Porque é aquela coisa que a gente já falou, tu tirar a gordura saturada e botar carboidrato não vai resolver, deve piorar o problema, porque vai aumentar a síntese de novo hepática de gordura saturada e vai ainda gerar glicação e quadro inflamatório. Então vejam, quando você come uma gordura saturada de 18 carbonos, como ácido esteárico, ela se comporta como gordura monoinsaturada. E isso é o caso da manteiga de cacau, por exemplo. Então, a gordura de 18 carbonos, ela vai ter um comportamento muito mais como monoinsaturada, porque ela vai ser monoinsaturada dentro do nosso organismo, do que como uma gordura saturada propriamente dita. Outro aspecto que a gente tem que levar em consideração são as gorduras hidrogenadas, como a gordura vegetal de palma, presente em muitos alimentos, que é uma gordura parcialmente hidrogenada, só da temperatura ambiente. Quando a gente entra nos óleos vegetais, não há dúvida que óleos poliinsaturados líquidos refinados são de fácil acesso e baixo custo à população. Então, custo é um aspecto relevante. Mas o que eu mais salientaria é comer menos gordura poliinsaturada. Porque a gente tem que aprender a colocar cada vez menos óleo nas preparações. Porque a gordura foi feita para ser comida não aquecida. Então, não importa tanto se é um óleo de milho, de girassol, de canola ou de soja, todos eles podem gerar problemas, em especial quanto mais aquecimento você fizer nele. Essa mensagem tem que ser clara. Óleos não devem ser aquecidos, ok? E ainda, a gente tem que pensar então no efeito global da dieta. Na questão também gordura saturada, porque hoje também tem uma outra onda extrema. Vou comer gordura de porco e vou comer banha, porque gordura saturada não faz mal, tem gente dizendo isso. Só que esses animais são alimentados com ração rica em ômega 6 e rica em agrotóxicos e antibióticos, ou seja, esses poluentes estão armazenados nessa gordura saturada. Então o que está acontecendo? As pessoas estão indo a extremos. Estão fritando com gorduras poliinsaturadas, ou estão usando grandes quantidades de gorduras saturadas cheias de xenobióticos e estão gerando quadro inflamatório, já que os estudos mostram que a concentração de xenobiótico no tecido adiposo do indivíduo está correlacionada à proteína C reativa, está correlacionada a diabetes tipo 2 e à incidência de síndrome metabólica e de doença cardiovascular. E não apenas o tecido adiposo total. Ou seja, você ser mais poluído internamente gera resistência à insulina por dano mitocondrial. Tá bem, gente? Eu vou cortar o vídeo por aqui, porque ele já está super longo. Mas eu deixo o convite para a minha palestra do Dia do Nutricionista, que vai ser gratuita e aberta a todos. Eu espero que vocês consigam acessar, que vocês entram no meu Facebook, que vão ter ali informações. E quem quiser conhecer mais do meu trabalho e não conhece, www.inavancada, Instituto de Nutrição Avançada.com.br. É lá que desde 2010
eu divulgo nutrição na forma de ciência, baseada em estudos como eu mostrei aqui hoje, tá bem? Eu agradeço por vocês terem assistido, compartilhado e até a próxima.